e apenas vou terminar com uma oração antes de passar ao pastor. Efésios capítulo 2, versículos 8 e versículo 9, se faz bastante necessário que a gente enfatize a importância da reforma protestante. Por mais incrível que isso pareça, nós não dominamos muito bem o assunto e a gente não estuda muito bem o assunto. É por isso que às vezes a gente se atrapalha um pouco e a gente percebe quantas coisas que são dissonantes, que são diferentes da proposta do Evangelho, que vão tomando conta e que vão se avolumando no nosso meio, e a gente acaba perdendo o fio da meada. Posso pedir um favor, se puder desligar esse ventilador, em razão de uma gripe, senão daqui a 10 minutos eu não consigo falar. Eu agradeço muito. Obrigado. A gente está vivendo um tempo muito confuso, é lamentável, eu falo isso com lamento. Sou crente há 30 anos, desses 30 anos, 23 anos dedicado ao pastorado, 25 anos dedicado à liderança cristã, e a gente tem percebido como a igreja brasileira, tão nova, porque ela não chega a 170 anos, se não me falha a memória, é uma igreja ainda muito nova. Se nós formos relacionar e comparar com igrejas da África, por exemplo, igreja na Ásia, principalmente, o berço, a origem, né, a gênese da igreja, e se a gente for comparar com a Europa, a igreja brasileira é uma igreja relativamente jovem e menina, perto de igrejas que já passam de milênio, por exemplo. Todavia a gente percebe que há um certo declínio, há uma certa baixa de guarda, uma frouxidão no que diz respeito aos pilares da nossa fé. Então a gente precisa sim, não só celebrar a reforma, porque eu não entendo a reforma como um evento estanque, mas como um ponto de virada, um ponto de ruptura entre o que acontecia desde o século III, né, quando a fusão de religião e Estado, então o cristianismo acaba se fundindo com o Estado, se politiza demais, se acaba tendo toda essa história ruim, quando na Idade Média, cerca de 1500 aproximadamente, já chegando no século XVI, 1500 e pouco, a gente tem o que a gente vai chamar de reforma. Não me estranha, por exemplo, que a Idade Média, quando é o ápice, nesse período em que Martinho Lutero vai surgir, que eu vou sugerir 2 filmes para vocês assistirem, para entender nesse período de reforma. É bom assistir 2 filmes, um secular e o outro tem uma vertente mais protestante, para a gente lembrar que essa época em que Martinho Lutero se insurge contra a Igreja Católica era um período conhecido como a Era das Trevas. Mas eu acredito também que a gente vive um período extremamente sombrio em nossos dias, né? Há uma treva pairando. Eu tenho pregado na igreja, estou pregando uma série de mensagens sobre sofrimento, enfatizando que nós vivemos os dias maus, e se faz necessário que a igreja entenda o seu momento histórico e ela se posicione. Então, Martinho Lutero, os que vieram antes, os depois, que eu não sei se eu vou conseguir comentar um pouco, eles foram agentes de Deus, como luz. Você lembra que Jesus disse: vós sois o sal da terra? E então a reforma protestante não é um evento estanque, e aquelas pessoas não são os únicos protagonistas da história da igreja. Nós temos que protagonizar, e cada cristão no seu tempo, na sua época, precisa entender qual é o seu papel na história, naquele momento, resplandecendo cada um como uma lamparina. Lá na minha terra, eu sou cearense, para quem não me conhece, na minha terra a gente usava muito lamparina, ou como um luzeiro, e agora, como a gente está no século XXI, como uma lâmpada de LED, tá bom, irmão? Mas precisa resplandecer, tem que resplandecer. A reforma protestante não pode ser tida apenas como um evento, e aquela gama de pessoas do antes e depois não são os únicos responsáveis por isso. Efésios capítulo 2, versículos 7 e versículo 8. Vamos dar uma lida, porque é a base que a gente vai ter aí para colocar diante dos irmãos aquilo que eu pretendo falar usando essa sola, ou esse somente, que é o somente a graça, o sola gratia. Vamos do versículo 4 para ficar um texto mais completo. Vamos lá? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou,
estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, da sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9 fica mais completo, não das obras, para que ninguém se glorie. De certa forma, antes de completar esse pensamento, eu gostaria muito de sugerir para vocês o filme, que é fácil encontrar no YouTube, Martinho Lutero, a Reforma Protestante. Só digitar no Google vai aparecer uma série deles, e a maioria estão em português, estão dublados. Mas tem um outro filme para você entender o contexto que antecede um pouco Martinho Lutero, cerca de 200 e poucos anos, 2 séculos e pouquinho. Um filme que é secular, de um diretor secular, que é Umberto Eco. Não sei quem de vocês lembra do filme O Nome da Rosa. Foi um filme altamente polêmico. Houve protesto da Igreja Católica Apostólica Romana, porque esse filme O Nome da Rosa, do Umberto Eco, ele desnuda os meandros da Igreja Católica, os meandros da religião reinante à época, e mostra o porquê se fazia necessário, e há muito tempo, e algumas pessoas já estavam se movimentando antes mesmo do acontecimento propriamente dito, que foi batizado de Reforma Protestante. Então, eu sugeriria para vocês que assistissem esses 2 filmes que estão disponibilizados gratuitamente na rede. Então, o primeiro é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. O segundo é esse outro que é muito conhecido no meio evangélico, que é Martinho Lutero mesmo, e está em português, dá para você assistir, para você compreender o porquê se faz necessário, o porquê é necessário e foi necessário a Reforma Protestante. Então, de certa forma, é isso que a gente tem que colocar. Tudo que foi ensinado, tudo que foi proposto na Reforma, e que deveria perdurar para sempre, e que na verdade é a base que a gente vai encontrar nos Evangelhos, nas Epístolas, em Atos dos Apóstolos, etc., que foi resumido em 5 pontos, ou em 5 desses 5 pilares, muito bem escolhido, e dentre eles esse que eu vou citar. Mas antes eu queria lembrar mais uma vez que o Martinho Lutero e os outros que vêm depois, o que eles queriam era chamar o povo de volta para o Evangelho. Essa é a intenção primeira. Eu acredito que essa é a intenção número 1. Chamar de volta para o Evangelho, porque a igreja havia se distanciado não só temporalmente. Não havia só uma distância temporal, porque a distância temporal a gente não tem domínio sobre isso. Por exemplo, nós estamos há 2000 anos do ponto inicial de quando a igreja foi inaugurada oficialmente, mais precisamente Atos capítulo 2 vai registrar quando a igreja tem o seu start. Então nós estamos, isso vai continuar acontecendo porque a gente não tem domínio do tempo. Então, temporalmente falando, nós estamos há 2000 anos distantes do Evangelho. Mas e doutrinariamente falando? Quanto nós estamos de distância? Teologicamente falando, visto que a gente virou uma grande fábrica de teologias das mais diversas, tanto é que a gente tem teologias para toda a gama de pessoas, inclusive teologias que não se aproximam nem de perto do que a Bíblia propõe. Então, nós temos distâncias doutrinárias, nós temos distâncias teológicas das mais abissais que se possa imaginar, distâncias terríveis que assustam a gente. Por exemplo, eu fico muito... outro dia o pastor Laubert usou uma palavra em relação a mim, que ele me dizia que eu era um sujeito combativo, algo parecido. Daí eu tenho percebido, irmãos, como nós estamos virando piada nas redes sociais, por exemplo. Isso me chateia demais, quando nós viramos piada, e lamentavelmente, como isso foi se aculturando, nós rimos de nós mesmos, nós rimos das nossas mazelas. Um videozinho que eu vi essa semana, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer, era mais ou menos assim: umas crianças brincando nos carrinhos do parque, uma espécie de mini kart, e aí passam bem devagarinho, e aí o videozinho diz assim: esse primeiro é presbiteriano, não sei quem já viu. Depois vem um outro carrinho um pouquinho mais rápido, esse daqui é batista. Aí depois vem um outro a toda, girando, mas esse aqui é do reteté, esse aqui é assembleiano. Quem viu esse vídeo?
E sem perceber a gente acaba rindo disso, porque nós estamos virando piada. Muitos cultos que não parecem cultos, né? Muitos cultos já não parecem mais cultos. A gente tem inclusive raves evangélicas, né? A gente tem agora uma gama de sugestões e de ofertas em que está-se muito mais preocupado em agradar o público do que agradar a Deus. Na fala do Spurgeon, por exemplo, seria apacentar a ovelha ou entreter bode. Qual é a nossa escolha? O que a gente tem que escolher? Ou a gente apacenta a ovelha ou a gente entrete bode, né? Isso é uma palavra muito forte. Foi um dos grandes pregadores do passado que dizia, então, se temporalmente nós temos uma distância que a gente não pode, não tem como controlar, nós temos, por outro lado, algumas outras distâncias que elas podem, se não totalmente encurtadas ou totalmente eliminadas, elas podem ser encurtadas se nós tivermos a disposição de lutar por aquilo que a gente acredita, de lutar por aquilo que nós cremos, de lutar por aquilo que nós defendemos como sendo não só a nossa religião, mas como sendo aquilo que foi um legado, não da reforma, não dos reformadores, mas que foi legado pelo próprio Senhor Jesus e pelos apóstolos, amém? E por aqueles que foram sucedendo, todos aqueles que morreram inclusive pelo Evangelho, gente, que morreram inclusive pelo Evangelho, que deram a própria vida. Quais crentes no mundo ocidental, nos países livres, estão dispostos a morrer pelo Evangelho, se coisas tão banais estão nos tirando da presença de Deus, se coisas tão pequenas estão nos afastando do Evangelho? Basta um irmão não cumprimentar o outro para que o irmão comece a duvidar da igreja. Basta que a gente veja problemas na igreja, e problema sempre vai ter. E sabe por que tem problema na igreja? Porque eu e você estamos aqui, nós somos problemáticos mesmo, amém? Tem uma frase de um pastor que ele diz o seguinte: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar. Então o que a reforma faz? Qual é a proposta da reforma? É nos chamar, é um chamamento. É isso que Lutero quer fazer, é nos chamar de volta para uma fé que seja verdadeira. Não é qualquer fé. Não é qualquer fé. Fé muita gente tem. Até ateu tem fé. Eu já escutei um ateu dizer a seguinte coisa para mim, ó: meu Deus, ó, é isso aqui, ó, isso aqui é meu Deus. Ele colocou umas notas de 100, eu fiquei só de olho tentando, beleza, ele dava a mesma mão para mim. E ele falou: isso aqui é meu Deus. Se não tiver isso aqui, até ateu, irmão. E às vezes ateus são muito mais crentes do que muitos de nós, porque para o sujeito acreditar que não existe Deus, o cara tem que ser muito crente. Com tanta coisa que a gente vê, com tanta maravilha que a gente presencia, como diz Romanos capítulo 1, a criação declara a Deus. Tudo que é criado diz que Deus fez. Deus é glorioso, maravilhoso, está estampado na sua criação. Então quando o cara diz para mim: eu não creio em Deus, cara, tu é mais crente do que eu. Eu tenho fé para ter essa fé que você tem e para não acreditar que Deus não existe. É muita fé para você ter esse pensamento, meu filho. Então, é esse chamamento para uma fé autêntica, verdadeira, ok? E que tem sobretudo Jesus Cristo, como diz Hebreus capítulo 12, em que a gente pode olhar para Jesus como o autor e o consumador da nossa fé, que é a nossa referência, é o Senhor Jesus. Ele é a nossa referência. Por mais que a gente tenha uma fábrica de deuses em nossos dias, e muitos púlpitos lamentavelmente estão protagonizando isso e favorecendo algumas pessoas que estão correndo para lá e para cá em busca de ungidões, né? Em busca de gente que muitas vezes, irmãos, eles querem a glória para eles, eles querem atribuir a eles mesmo um poder, ok? E muitas vezes sob slogans do tipo: a mão de Deus está aqui, meu querido. A mão de Deus está em todo lugar, até lá no banheiro, quando você está tomando banho glorificando a Deus. A mão de Deus está lá no seu quarto, no seu trabalho, no ônibus, na rua. E quem disse que a mão de Deus está num lugar só? Deu para entender? Então, quando a gente tem Cristo como essa referência maior, e só a Ele nós adoramos, só Jesus, só Ele, esse Jesus que foi colocado ali, que muitas vezes a gente representa em outros símbolos, e outros ícones, e outras formas, aquele Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, amém, irmãos? Aquele Jesus que não está preso
a nenhuma denominação, não está preso a nenhum lugar. O Jesus que continua sendo aquele que caminha no meio das 7 igrejas, dos 7 candelabros do Apocalipse, que representa a totalidade da igreja. É o Jesus, continua sendo Jesus. É isso que a gente tem que resgatar quando a gente fala a respeito da reforma e quando a gente lembra da graça de Deus e assim por diante. Mas sobretudo, irmãos, é um chamamento, é uma volta para as Escrituras. Uma volta para as Escrituras. Eu me lembro que logo que eu me converti, que eu fui chamado para o Evangelho, eu tinha 19 anos de idade, portanto quase, não vou fazer conta não, ok? Estou com 50, então você faz as suas contas aí. E eu me lembro da minha primeira Bíblia. Eu me lembro da minha primeira Bíblia, pastor. Aquela Bíblia canelinha seca, sabe? Hoje a gente tem Bíblia de todo mundo. Tem Bíblia da mulher, do super-homem, do Homem-Aranha. Tem todo mundo. Aquela Bíblia do 007, né? É aquela Bíblia pequenininha, aquele sujeito que no caso de perigo ele engole a Bíblia e ninguém percebe que ele é tão pequenininha que a Bíblia é. Então, mas era aquela Bíblia canelinha seca. E eu passava madrugadas, porque trabalhava e muitas vezes em 2 empregos, estudava, e eu dedicava muito tempo na madrugada, na lavanderia de casa, por ser o único crente, rabiscando aquela Bíblia, aquele desejo, aquela sede. O primeiro ano de Evangelho, toda a Bíblia estudada, toda a Bíblia rabiscada, palavras pesquisadas. E não tinha YouTube, gente, não tinha Google, não tinha nada disso que a gente tem. E muitas vezes ficava bravo com a Bíblia. Eu me lembro quando eu cheguei no livro de Levíticos, eu fiquei muito zangado porque eu não conseguia entender bolhufas do que estava lendo. Quando eu cheguei em Crônicas, então era um tal de homem gerando homem que eu não entendia nada que estava acontecendo por ali, fulano que gerou perguntando, que gerou perguntando, até entender que aquela era a linguagem, a maneira, a abordagem da Bíblia. Quando eu cheguei então em Juízes, o negócio ficou complicado. Era como, na minha época, eu devo ter contado isso aqui, havia um programa chamado Aqui e Agora, só o povo mais jovem vai lembrar, né? Quer ver entregar os velhinhos da igreja? Quem lembra do Aqui e Agora, gente? Olha aí, é meu tempo. E aí eu comecei a olhar para o livro dos Juízes, era sangue rolando para todo lado, era muita coisa feia acontecendo no livro dos Juízes, eu não conseguia entender absolutamente, mas foram experiências tremendas com Deus, para conhecer o desejo das Escrituras, a fome da Bíblia. Gente, tem crentes amando muito tudo isso, menos a Bíblia. Misericórdia, Jesus. Entende por que é interessante falar da reforma? E eu nem cheguei na graça ainda. É só a introdução. E eu calculo que eu não vou conseguir chegar. Entende? Muitos cristãos em nossos dias amam muito tudo isso. É aquela fé McDonald's. É verdade? Que ele vai na igreja em busca da Big Bênção e da Mega Salvação. Essa frase, para registrar e para atribuir o crédito, é do Craig Hill, do escritor americano. É isso. Mas nós estamos nos dissociando, nos afastando das Escrituras, do desejo, da fome, daquilo que Jesus diz: examinai as Escrituras. É lá que vocês vão cuidar de ter a vida eterna. Examine as Escrituras, voltem para as Escrituras. A reforma, ela precisa ser mantida, não só por conta das 5 solas, mas eu me lembro também que posteriormente, algumas décadas depois, o sujeito, eu não sei se vou pronunciar o nome dele correto, Gisbertus Boetius, que ele, pós-Sédio Martinho Lutero, ele citou uma frase que em latim é mais ou menos assim: Ecclesia reformata et semper reformanda est. A igreja que é reformada está sempre se reformando, ou está sempre em reforma. Que dá a entender o seguinte, irmãos, que a igreja tem que, todas as vezes em que ela se perceber se distanciando dos pilares ou daquilo que é coluna. Eu gosto quando a Bíblia fala, por exemplo, que a igreja é a coluna esteio da verdade. No mundo extremamente complicado que a gente vive, gente. Quem tem filho em escola aqui, por exemplo? Quem tem filho em escola? Eu tenho filho que vai fazer 25 anos mês que vem, até de 11 anos, gente. Eu me lembro que antes, quando os pais mandavam os filhos para as escolas, os pais achavam que eles estavam num lugar seguro, né? Hoje, quando eu mando minhas filhas para a escola, parece que eu já me ponho as mãos e vai para o campo missionário. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus guarde pelo sangue. A gente já leu o Salmo 91, lembra do Salmo, já vai para aquele lugar, a gente sabe que é um lugar perigosíssimo, gente. É um lugar extremo, é ou não é, gente? É.
Quem de vocês tem crianças na faixa de 10 anos de idade aqui? Levanta a mão. Você deixa o seu filho andar sozinho à noite, 3 quarteirões? Eu também não. E eu me lembro que a minha mãe, sexta para sábado, na minha infância, era a minha mãe gritando, 11 da noite, 10, meia-noite, véspera de feriado, então, ninguém ia se levantar cedo no outro dia, a minha mãe e meus irmãos gritando, tu vai apanhar! E a gente via, não era pelo nome, era pelo medo de apanhar. Mas era tarde da noite, com 8, com 10, brincando com as crianças. Olha que mundo que a gente vive. Olha que mundo que a gente vive. Olha que tempo. Olha que costumes. Olha quanta coisa ruim a gente vive. Então, irmãos, esse chamamento. E aí a gente chega nesse momento em que para que a gente consiga entender, a gente tem que viver na graça. Amém? Porque tudo isso a gente só consegue pela graça. Só. E é por isso que a gente tem, por exemplo, em nossos fraseados, em nossos motes populares, a gente tem até uma pessoa que não é crente, até a pessoa que não é cristão, só a graça. Deus me dá graça. É quando o marido chega trêbado, né? Tem marido que não chega nem bêbado, chega trêbado. Meu pai era um desses. É quando a mulher descampa, é quando o filho desanda, é quando as coisas, até aquela pessoa que não é crente, só a graça. Eu preciso de graça. E tem que ter graça. Então quando a gente chega na graça, irmãos, a gente entende esse poder, essa capacitação que Deus nos dá, que Deus nos empresta, mesmo sem que a gente não mereça, porque a intenção da palavra original é isso, a palavra caris, é favor imerecido, é o que Deus faz para que a gente consiga não só fazer esse retorno e todas as vezes que precisar. E às vezes a gente fala, por exemplo, de crente desviado, gente. Isso sai um pouquinho de moda, sai um pouquinho do nosso palavreado, mas quantos crentes desviados nos bancos das igrejas? Hã? Não é verdade? Quantas vezes nós não estamos, mas não estamos? Do tipo, não tô. Estou aqui, mas minha cabeça está lá. Mais ou menos como aquela, usando um paralelo com crença católica, mas é o corpo presente. O sujeito está no culto, é o culto de corpo presente. A alma dele está longe, o coração dele está longe, a intenção dele está longe, está tudo longe. E aí é quando a gente precisa de graça. Essa graça que é o favor imerecido, em que a gente volta todas as vezes para Deus. E Ele sempre, como filhos pródigos que nós somos, porque a gente tem a intenção e a impressão, quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a gente pensa que só aquele sujeito fez o que fez, mas quantas vezes nós não somos pródigos sem sair do lugar, gente? Muitas vezes nós vivemos a prodigalidade e o distanciamento de Deus sem arredar o pé do banco. E às vezes até cantando no púlpito, às vezes até pregando, e às vezes até fazendo parte de todos os eventos, mas é mais ou menos assim: o corpo está, o coração não está. O corpo está, mas a mente não está. O corpo está, mas o desejo não está. O corpo está, mas a vontade não está. Então a graça é de certa forma isso. É voltarmos todas as vezes que precisarmos. E todas as vezes que precisarmos voltar, o Pai vai estar no mesmo lugar, de braços abertos. Não importa quantas vezes, Ele vai estar lá. Continua sendo Deus, como a gente canta. E a Bíblia diz, mesmo que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Então, depende de que nós entendamos essas 5 solas, e eu vou deixar para os outros pregadores falar das outras. Disso depende entender o que é a graça de Deus. É compreendermos que o nosso Deus, Ele é um Deus gracioso, e que nada do que a gente consiga ou conquiste no reino de Deus é por mérito nosso, gente. Porque às vezes tem gente que acha que é. Não é por mérito nosso. Por exemplo, se essa igreja está aqui há 43 anos e deva permanecer quantas décadas até a volta do Senhor Jesus, é graça pura. Aleluia. E eu vou falar por experiência do que eu vivi como pastor há 23 anos de uma igreja e 25 anos fazendo parte de uma mesma igreja. Eu me lembro, por exemplo, de umas fases mais difíceis, porque vocês presenciaram fases difíceis aqui, não foi? Lutas,
presenciaram muita coisa, que alguma coisa é melhor abafar o caso, né, irmão? Mas eu me lembro de um dia, quando tinha por volta de 3 anos que eu tinha assumido a igreja. Eu lembro que um dia eu cheguei com a chave na mão, era um salão alugado, e eu cheguei com a chave na mão para devolver para o dono do salão e não dar mais continuidade. E Deus falou ao meu coração. Nesse tempo nós estávamos com aproximadamente 14 pessoas congregando. Algumas vezes não tinha dinheiro, não conseguia arrecadar dinheiro para pagar as contas da igreja. Eu me lembro que uma vez cortaram a luz da igreja. Eu não sei se viveram alguma vez isso, nós vivemos lá. Cortaram a luz da igreja. Eu cheguei para o culto, a luz estava cortada. E aí, sabe de uma coisa? Vamos fazer um culto, mas eu vou começar a repensar a igreja. Acendemos vela e a nossa ficou parecendo uma missa. A gente acendeu vela para... Corremos, minha esposa sempre resolve tudo, irmão. Minha esposa tem cada ideia que só Jesus dá causa. E aí eu falei, Mara, vai ficar parecendo uma missa, não tem problema. Mas nós vamos fazer com a luz de vela. E fizemos um culto à luz de vela. E eu me lembro que tinha um bêbado que sempre passava na porta da igreja. E nós tínhamos uma fase difícil nesse primeiro período da igreja. Eu lembro que um dia o bêbado entrou. Ele entrou na igreja. Eu falei, oh, glória a Deus. Fazia tempo que não entrava ninguém para se converter. Ele vai se converter hoje. E ele assistiu o culto inteiro. Acabou o culto, ele se aproximou de mim. Lembra? Ele falou assim, pastor, por que o senhor não fecha essa igreja? Imagina, já estava muito mal, pensando em entregar o salão. E o bêbado falou isso, pastor. Pastor, eu fico passando aqui e vejo vocês aqui. Não tem quase ninguém na igreja. Olha a análise do bêbado. Lembrei do Wesley Batista, tentando se safar do negócio. Pastor, vocês estão pagando água e luz aqui à toa. Um dia eu passei aqui, a luz estava cortada, pastor. Fecha esse negócio. Aquilo foi uma flecha no meu coração. Uma seta. Maravilha, conseguimos colocar as coisas no eixo, passou um tempo. E nós já estávamos mais estabilizados, umas 20 e poucas pessoas. Aí um belo dia eu estava pregando. Nossa igreja tinha uma porta que dava para a rua principal. E eu estava pregando e um moço parou do outro lado da rua com um saquinho de leite. Aquele tempo que tinha aqui, não sei se tem ainda aquele leite de saquinho. De novo, os velhinhos, lembra? Estão lembrados? Então, os outros têm que pesquisar na internet para lembrar o que era. Então, aquele leitinho de saquinho e com outro saquinho de pão do outro lado. E ele ficou lá do lado de lá. Eu já estava assim mais resistente, mais combativo. E o cara parou do lado de lá. E ficou assim o tempo todo, com saquinho de leite e saco de pão. E eu pensando, eu pregando e pensando assim, se vier mandar fechar a igreja de novo, eu vou bater nele. Eu bato. Vai arrumar confusão. Mas se vier dessa vez, eu não levo desaforo para casa e não vou me entristecer. E preguei, e acabou o culto. O moço atravessou a rua, e ele se aproximou de mim. Ele disse, posso conversar com o senhor um pouco, que eu já me armei. Aí pode. Pensando, se ele vier com graça, ele vai levar. Vai vir com uma quente, volta com 2 fervenhas. E ele falou assim, meu nome é Davi, sou da Igreja Assembleia de Deus. Eu tenho passado aqui e tenho visto a dificuldade de vocês. Trabalho na Credit Car, trabalho noturno, e eu quase não tenho tempo de ir à igreja. E eu quase não tenho tempo de ofertar na minha igreja. Posso ofertar aqui? Posso ofertar aqui? Posso dizimar aqui por um tempo para ajudar vocês? Eu disse não. Não é bom isso. Você tem a sua igreja. Contribua na sua igreja. Mas é algo que eu estou sentindo no meu coração. Só por um tempo. Deus falou que eu tenho que passar aqui e tenho que ajudar vocês. Só por um tempo. Pode ser, pastor? Eu disse, pode. Irmãos, por um bom tempo, aquele moço sustentou a igreja e nunca mais eu o vi. Apenas o dinheiro caía na conta durante um tempo, até que a igreja conseguiu se manter. Mas antes dele ir embora, ele disse algo assim. Ele falou, pastor, eu não sei se vocês vão construir aqui, ou se vocês vão construir ali. Eu lembro dos gestos dele. Ou se vocês vão construir ali. Mas Deus disse para mim a seguinte coisa, não desiste não, porque vocês vão construir a igreja de vocês. Se passaram, irmãos,
11 anos depois desse contato. E nós construímos a nossa igreja. É graça. Seja na vida da igreja, seja na vida do crente, seja na vida do pastor, seja na vida daquele irmão, seja no que for, que muitas vezes na obra de Deus a gente pensa, não dá, não consigo, não aguento. É graça. Por isso Paulo, que era um homem muito experiente em graça, ele tinha doutorado em graça, mas para chegar até lá, irmão, tem que passar numa escola que, ó... Às vezes a gente fala do capítulo 12 de 2 aos Coríntios, mas escreve no capítulo 11. A gente não pode pensar, irmão, que graça é barata. E a gente não pode querer baratear a graça, e até porque a gente vive hoje uma certa fantasia evangeliqueza, e que as pessoas acham que tudo é muito fácil no evangelho. A gente tem algo que eu combato muito, essa coisa chamada malfadadamente de teologia da prosperidade, em que tudo é muito fácil. E às vezes para alguns crentes, irmão, Deus está muito mais para gênio da lâmpada do que para Senhor e Criador de todas as coisas, em que ele abre a Bíblia, vamos ver onde Deus está falando comigo, dá uma esfregadinha e de repente parece que uma fumaça aparece. Peça 3 coisas, meu servo, e eu te concederei. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Para que eu consiga entender a graça, eu preciso experimentar quando é que a graça está em atividade, que ela está funcionando. A gente não pode baratear a graça. Eu não consigo entender a graça de Deus no capítulo 12 de 2 aos Coríntios se eu não entender o capítulo 11. Como a gente tem pouco tempo, eu vou parar já. Se você olhar no capítulo 11, veja quantas coisas Paulo passa para compreender a graça. E para coroar a experiência dele, a cereja do bolo, é ele dizer para Deus: Deus, tira de mim esse espinho na carne. First one, ok? Primeira vez. E depois, Deus, tira de mim esse espinho na carne. Segunda vez, nada de resposta. Terceira vez, Deus, não aguento mais esse espinho na carne. E Deus cala de novo. E depois Deus diz: não, Paulo. A graça de Deus, irmãos, não contempla uma geração de gente mimimi, ou geração cristã mimizenta, gente, usando uma linguagem de Facebook, ou geração de gente dengosa, de gente birrenta, de gente que não quer sofrer absolutamente nada, como se sofrimento não fizesse parte da experiência humana, primeiramente dizendo, porque a experiência humana é sofrimento de cabo a rabo, meu irmão. Ou você nasce sorrindo dizendo: oi, gente. A gente fala assim: fulano não nasce, estreia, né? Mas não é assim não, querido. Quando a gente nasce, para quem não sabe aquele choro que a criança dá? É quando as membranas do pulmão se desprendem e entra aquele primeiro ar. Deve ser uma dor tão lancinante. E a criança chora, não é porque o médico deu um tchá-tchá no traseiro dele, não, meu querido. É porque a nossa existência começa com dor. É assim que começa a existência humana. E assim vai. Quem resume isso de forma muito interessante, eu gosto muito dessa passagem de Jó capítulo 14, que é muito poético. Ele diz assim: o homem nascido de mulher, nas versões mais antigas, é de bem pouco tempo e cheio de inquietação. Nasce como a flor e seca. Olha que coisa mais lacônica. Olha que coisa até quase que depressiva. Mas é assim a existência humana. A gente nasce, a gente sofre, a gente passa um tempo. Se a gente vai para o Salmo 90, então, aí é que se a gente não tiver Jesus no coração, vai para a caverna da depressão. O tempo do homem, quando muito, é 70 anos. O que passa disso é enfado, canseira. Se eu não compreendo a graça, eu não vou entender por que é que eu sofro. Por que é que tem alguns cristãos abandonando a fé, irmão? Porque ele colocou na cabeça que Deus não só é esse gênio, que vai fazer tudo o que ele quer da birrinha dele, do mimimi dele e do dengo dele. Tem muitos cristãos assim, meu querido. Cristãos que quando abrem alguns exames médicos: que Deus é esse? Que Deus é esse? Crente que fica desempregado. Desliguei o bicho aqui, peraí. Crente que fica desempregado, e ele começa, por conta do desemprego, duvidar da existência de Deus. Onde está Deus que fechou essa porta? No mesmo lugar, meu querido, ele nunca mudou. É o mesmo Deus. Então Paulo, compreendendo na revelação do capítulo 12, ele entende muito bem quando Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele vai falar uma coisa que é muito louca, gente. Porque assim,
O Evangelho tem uns lances, o Evangelho tem umas coisas que são assim, parece coisa de doido. Eu me lembro quando, no primeiro tempo de conversão, parentes meus achavam que eu tinha enlouquecido, mas depois tiveram certeza. Capítulo 12 do Evangelho de 2 aos Coríntios, vamos lá rapidinho. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Olha que doido. Mas ele me disse: a minha graça te basta, versículo 9. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha como isso é contraditório. Se a gente olha para o nosso tempo e vê a cristandade, principalmente nos países ocidentais e mundo livre. Eu me lembro de um livro chamado O Homem do Céu. Eu me lembro o autor agora, mas o autor é um chinês que viveu uma intensa perseguição na igreja escondida, a igreja subterrânea da China. Ele foi convidado para o Ocidente, pastor. Ele foi convidado para o Ocidente. Ele ficou hospedado em algumas casas de alguns cristãos aqui no Ocidente, que parece que no Canadá. E ele disse a seguinte coisa: eu tenho pena de vocês. Eu tenho pena de vocês. Num café, uma refeição com a família, ele diz: eu tenho pena de vocês. Porque enquanto nós esperamos sobreviver naquela perseguição, e nós experimentamos e damos valor à graça de Deus, resumindo a intenção do livro e do registro testemunhal desse obreiro, desse ministro, que esteve recentemente aqui no Brasil, na igreja do Bom Retiro, Assembleia de Deus. Eu disse: como vocês sofrem por coisas tão banais? Como a gente sofre por coisa tão banal. Não consegui trocar de carro esse ano, ó céus, ó vida, ó azar. Justo no dia do culto quebrou a minha chapinha. Ah, Deus, onde tu estás, Deus? Deus é maior. Deus é grande. Ou então o contrário, fez a chapinha e choveu. A gente até desvia apelando para Nossa Senhora da chapinha. Deu para entender? Outra coisa que a gente está vivendo, que a gente precisa lembrar quando fala de graça: a gente vive num tempo altamente competitivo, gente. É um tempo extremamente competitivo, onde todo mundo quer conquistar, quer ganhar. Não que isso seja de todo ruim, considerando as devidas proporções. Mas que tempo é o nosso nesse aspecto? Um tempo de alta competitividade. Um tempo em que todo mundo quer ganhar e quer ganhar a qualquer modo, a qualquer preço. Nem que seja passando por cima dos outros. Olha o que nós temos vivido aqui no Brasil. Olha o que nós estamos vivendo enquanto parentes seus estão na fila do SUS, esperando um exame. O sujeito está escondendo 51 milhões de reais no apartamento. Meu pai morreu agora em janeiro. Meu pai faleceu agora em janeiro, uma semana antes de fazer aniversário. Depois de 3 meses ligaram lá em casa: ó, já saiu o exame do seu pai. Aí não precisa mais não. Por quê? Porque ele morreu. Tá bom então, desculpa, meus pêsames. Amém. Num tempo altamente competitivo, cristãos autoindulgentes, que querem as coisas muitas vezes aqui e agora, que tudo de maneira a seu modo. E a gente precisa lembrar então que a ideia da graça, quando nas 95 teses que Martinho Lutero coloca lá na porta da Catedral de Wittenberg, quem não leu, leia as 95 teses de Martinho Lutero, para você entender um pouco da graça e por que a graça se faz tão presente e tão necessária. Quando você lê as 95 teses, que é quase como se, entre aspas, tá, gente, só para exemplificar, em versículos, você vai na tese número 67 e na número 68. Nessas duas teses das 95 teses de Martinho Lutero. Eu acho que muitos de vocês vão ser curiosos, assim que chegar em casa vão correr lá e vão buscar as 95 teses de Lutero. Leia a tese número 67 e leia a tese número 68. O que estava acontecendo nesse período é que muitos cristãos estavam querendo cortar caminho. Muitos cristãos daquela época, eles estavam querendo as coisas
a todo custo, pagavam para que os mortos, seus antepassados ou parentes, fossem tirados. Havia um sujeito que vendia as indulgências, chamado Tetzel, em que ele vendia de certificado de perdão de mortos a um pedaço do céu. Tem alguma similaridade com o que a gente vê em nosso dia, irmão? Será que o espírito de Tetzel não está rondando as nossas igrejas, onde cristãos estão querendo comprar até Deus? Estão querendo comprar a bênção de Deus, estão querendo comprar um milagre, e muitas pessoas entram e saem dos nossos cultos como se as nossas igrejas fossem grandes armazéns, grandes supermercados de bênção, e ele vai tentando escolher nas prateleiras daquele supermercado de milagres aquilo que mais lhe apetece, mais lhe agrada, o que mais lhe traz alguma satisfação, quando na verdade não é nada disso. Que evangelho não é nada disso, que a gente tem que resgatar uma outra teologia, que é a teologia do desapego. É a teologia que eu vou batizar agora, a teologia OLX, gente. Capítulo 20, 35 do livro de Atos dos Apóstolos. Melhor coisa é dar melhor coisa é dar do que receber. Eu vou lá na igreja buscar a minha bênção. Não, meu querido, vem que seja uma bênção, já está de bom tamanho. Só você não ser um crente tribuloso, carnudo. Você já fez muita coisa pelo evangelho. Não venha buscar uma bênção, não. Amém? Venha e seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Contribua, faça a sua parte, deixa Deus usar você nos dons, ofereça os seus talentos para que o Senhor potencialize e você seja de fato um baluarte, um profeta, alguém que faça diferença nessa geração. Não venha buscar bênção, porque todas as bênçãos que você precisava já lhes foi dado. Bendito nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Pronto, Deus não deve absolutamente nada para ninguém. Todas as bênçãos já foram dadas a você, meu querido. Então a gente não pode ficar barganhando com o evangelho, isso é graça. Amém? Amém. Já deu. Fica por aí. Mas eu falaria ainda do nosso aspecto mais importante da graça, que a gente precisa entender, irmãos. Quando a gente entende graça de verdade, tem que colocar no coração assim: não é quanto eu ganho de Deus, não é quanto eu conquisto de Deus, não é quanto eu arranco de Deus, porque para muita gente Deus é aquele tio rico, né? É mais ou menos isso. E Deus não é esse tio rico. E Deus não é esse gênio, como eu havia dito. E Deus não é apenas esse objeto, esse instrumento, essa coisa que a gente tira algum proveito. Mas graça, irmãos, é quanto Deus tem de mim e quanto eu entendo do preço que foi pago na cruz do Calvário para que Deus conquistasse essa coisa louca que sou eu, sou você. Amém, meu querido? Isso é graça. É quanto Deus tem de mim, não quanto eu posso ter dele e arrancar dele. É quanto eu entrego de mim mesmo. Eu vou registrar uma frase do Martinho Lutero, em que ele diz assim: eu entendo que o pecador justificado somente pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus e nada mais. A graça de Deus me livra da culpa, do poder e da presença do pecado. Que mais eu quero? Amém, meu querido? Que mais eu quero? Se muitas vezes até os nossos hinos modernos, irmãos, é conquista, eu quero, eu restituo, eu quero restituição. Não, meu querido, é entrega. A gente precisa se lembrar de onde nós saímos, do que nós éramos. Lembra quando a gente cantava hinos que dizia: eu era cego e perdido pecador? Lembra disso? Lembra? A gente tem que resgatar isso, meu querido. Lembra quando a gente cantava: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mas foi numa música cantada, pasme, uma música, num hino cantado, melhor dizendo, por Elvis Presley. Lembrando que Elvis Presley foi criado no lar cristão, no lar evangélico. Uma música que ficou conhecida como Amazing Grace, ok? Ou Graça Incrível. Que eu vou terminar essa nossa conversa aqui, abreviando o máximo possível. Pode ficar em pé? Eu vou finalizar com a letra dessa música de um autor chamado John Newton, que foi gravada por várias pessoas, mas a voz mais bonita, mais interessante que eu posso dizer foi quando eu ouvi na voz do Elvis Presley, em que ele cantava muitas vezes em seus shows hinos para homenagear a sua mamãe.
e ele tinha esse quebrantamento. Você pode resgatar inclusive isso na internet. Olha o que ele diz na letra Amazing Grace, que é o ápice do entendimento da graça. É a graça contemplando um pecador como eu e como você. Porque aqui, irmão, não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Amém? Aqui não tem ninguém, com toda a consideração que nós podemos ter pelos ministros, pelos obreiros, pelos pastores e por cada um de vocês. Mas aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Não tem. Olha o que Paulo diz, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E olha que ele já tinha uma caminhada com Deus. Olha que ele já tinha uma caminhada com Deus. Olha o que ele diz no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Aliás, o entendimento maior da graça, irmão, é esse. É eu compreender, é você compreender que se nós estamos aqui, se essa igreja tem 43 anos, olha o tanto de graça manifesta de Deus ao longo desses 43 anos. Quanta graça! Olha quanta graça! E na letra da música Amazing Grace, ou graça incrível, maravilhosa graça. Quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu acreditei. Minhas correntes se foram, eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador me resgatou, e como num dilúvio sua misericórdia chove amor sem fim. Graça incrível. O Senhor prometeu-me o bem, sua palavra assegura minha esperança. Ele, meu escudo e porção será enquanto a vida durar. Minhas correntes se foram, eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador me resgatou, e como num dilúvio sua misericórdia chove amor sem fim, graça incrível. Amém? Compreender a graça, irmãos, é em primeira e última instância você compreender que você é um pecador, e que porque Deus o amou sem que você merecesse absolutamente nada. Deus, como dizia um escritor antigo, olhou para o céu, olhou para a eternidade, não viu nada maior nem melhor do que Ele, e Ele mesmo se entregou e disse: eu vou morrer no seu lugar. Isso é graça. Amém, meu irmão? Amém. Porque quem tinha que estar naquela cruz, quem tinha que pagar aquele preço, não era Jesus, era eu, era você, éramos nós. Isso é graça. É entender que nós somos pecadores, redimidos agora, justificados agora por sua imensa graça, mas pecadores. Amém, querido? Apenas mudamos de status. Estávamos nas trevas e Ele nos trouxe para as regiões celestiais. Tudo isso por graça. Feche os seus olhos. Que nós possamos resgatar o entendimento da graça no ano da reforma, mês que vem, dia 31 de outubro, que é quando se comemora efetivamente o dia da reforma. Acredito que no mundo inteiro isso vai ser muito comentado e celebrado, ok? Mas sobretudo, irmãos, não é apenas a gente lembrar de um evento e de algumas pessoas, é a gente lembrar que Deus está o tempo todo chamando o seu povo para voltar às Escrituras, para voltar aos pilares, para voltar àquilo que de fato sustenta a igreja. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus amado, porque o Senhor nos dá a oportunidade. O Senhor nos dá, ó Deus, esse tempo, esse momento precioso, para compreendermos, junto com os cânticos que foram ministrados e celebrados, junto com todas as coisas que foram ditas, todas as outros eventos, ó Deus, que foram manifestados, e outras falas, e a Tua palavra que nos traz, ó Senhor, agora, essa reflexão, e nos traz, ó Deus, esse chamamento, para que possamos voltar a compreender, a entender, ó Deus, a graça, o favor imerecido, viver dela, depender dela, caminhar por ela, e nos encharcarmos, ó Deus, dessa graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado.